Olá, tudo bem? É um prazer estarmos juntos novamente, refletindo em temas que são abordados pelo Breve Catecismo de Westminster. Hoje nós vamos pensar sobre o ensino principal das Escrituras Sagradas. Você é uma dessas pessoas que muitas vezes pode se perder nos detalhes e não atingir o seu objetivo principal? Pois bem, não são poucas as pessoas que encontram dificuldades também quando estão lendo a palavra de Deus e se perdem na vastidão do seu conteúdo. Sendo assim, a pergunta terceira do Breve Catecismo de Westminster se mostra extremamente útil para todos aqueles que fazem uso da Escritura Sagrada. A pergunta é a seguinte: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? É importante nós termos isso em mente porque a palavra de Deus nos traz a revelação de todo o conselho do Senhor. Toda a vontade de Deus revelada para o homem que se faz necessário conhecer está na Escritura Sagrada, para que vivamos de uma forma honesta e piedosa. Porém, há temas que são mais importantes e que por isso mesmo estão mais claramente revelados na Escritura Sagrada. Veja que quando o Senhor Jesus Cristo fala com seus compatriotas judeus, e João registra a sua fala, ele adverte a esse respeito. No capítulo 5 de João, versículo 39, nós lemos: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ora, o Senhor Jesus alerta para dois pontos principais aqui do ensino da Escritura. Primeiro, ele reconhece que os seus compatriotas estão buscando na Escritura o ensino essencial, primordial, mais importante. Ele diz: vocês julgam ter nas Escrituras a vida eterna, a orientação para a vida eterna da vontade espiritual do Senhor para o ser humano. E ele também complementa dizendo: e são estas Escrituras sagradas que dão testemunho de mim. No final do Evangelho, segundo João, o apóstolo registra no capítulo 20, versículo 31, o seguinte: que estes, porém, os sinais que foram escritos no Evangelho, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Certamente, João vai nos dizer que muitas outras coisas Cristo fez e falou. Mas o que foi escrito para que nós saibamos, os leitores do Evangelho, que Jesus é o Messias, o Salvador. E crendo nisto, nós tenhamos a vida que vem dele, a vida eterna que está no seu nome. No Salmo 119, versículo 105, nós vemos o salmista dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com isto, apontando claramente para a orientação prática que nós temos da Escritura Sagrada para a nossa vida. Naquele tempo que não havia energia elétrica, as noites escuras e sem lua eram iluminadas por lamparinas. E quando a distância era grande, algumas delas eram amarradas próximos ao tornozelo, de tal maneira que o caminho fosse iluminado por essas lâmpadas e ninguém viesse a cair em algum buraco ou cometer algum desvio. É a partir desta imagem de uma lâmpada de querosene, um feixe de luz pequeno, mas que ilumina o caminho para que a pessoa não se perca, que o salmista toma emprestado para falar da condição espiritual sua e a orientação que a Bíblia nos dá, apontando o caminho, nos livrando da perdição. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito foi inspirado pelo Espírito Santo e nos foi dado para o nosso ensino, para a nossa instrução, para que nós alimentemos a nossa fé e tenhamos uma vívida esperança, uma certeza futura. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 11, ele registra: estas coisas lhes sobrevieram, falando sobre o que ocorreu com os irmãos do passado, como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Uma das evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus
é que ela não esconde o pecado dos seus personagens. Ela não tenta dourar a pílula, apresentar uma imagem melhor como um produto que é falseado, mas descreve claramente quais foram as falhas e os erros dos heróis do passado, dos irmãos da fé no passado. E o faz com um propósito muito claro, para que nós aprendamos dos erros dos nossos irmãos do passado e assim evitemos cair nas mesmas armadilhas. Por fim, nós vemos esta utilidade prática da Escritura através do escrito do profeta Miqueias, que no capítulo 6, versículo 8 nos diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Há um belo resumo da mensagem bíblica feita pelo profeta aqui. Deus te declarou, ó homem, nos é dito pelo profeta aqui, o que é bom e o que o Senhor requer de ti. E ele resume desta forma tríplice, tão bela, que pratiques a justiça, faça o que é reto, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Sendo assim, o Breve Catecismo de Westminster responde à pergunta sobre qual é o ensino principal das Escrituras da seguinte maneira: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Acima de tudo, embora nos falem sobre toda a vontade de Deus para a vida humana, acima de tudo, a grande contribuição, o principal ensino da Escritura Sagrada, o mais profundo e rico, é para que nós saibamos quem Deus é, o que nós devemos crer acerca dele e o que ele requer de nós. Eu lhe convido a seguir. Pelos próximos dias nós vamos refletir sobre estes temas: quem Deus é e o que ele requer de nós. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra e pedimos que tu nos guies segundo a tua compaixão e misericórdia, mediante a iluminação do teu Espírito, no teu conhecimento e no teu serviço. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.